tanto almejamos, possa estar conosco. E que essa paz possamos levar para todos os lugares em que nós estivemos. A proposta para a palestra de hoje é falar sobre a análise do Pai Nosso. E nós todos sabemos, conhecemos de cor o Pai Nosso. Como é que ele surgiu? Papa Jesus proferindo o sermão das bem-aventuranças. E numa pausa que se fez necessária, um discípulo chegou até o mestre e disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinava aos seus discípulos. Falava ele de João Batista, primo de Jesus. Jesus provavelmente nessa hora falou assim: nossa, esse pessoal não sabe falar com Deus. E foi aí então Jesus ensinou a falar, a orar ao Pai, através da primeira oração que nos apresenta, que é o Pai Nosso. E o Pai Nosso é a primeira oração que os nossos pais ensinam para a gente, porque também aprenderam com os pais deles, né? É uma tradição que já segue centenas e centenas de anos. Né? E aí a gente vê nossos pais ensinando, a gente vê criancinhas tão pequenininhas, postando as mãos, fazendo a prece, e aí a gente percebe que o ambiente fica iluminado. Porque a criança é simples, humilde, apesar de não saber o que está falando. Muitas vezes não entende, mas pela sua simplicidade, o ambiente fica gostoso, não é? Fica bom, alegre. Mas a criança cresce. Nós crescemos. E aí, o Pai Nosso, essa oração passa a ser automática. Nós começamos a falar, a pronunciar de forma automática. E será que quando eu faço a oração de forma automática, ela é atendida pelo Pai? Será que chega pelo Pai? Porque para conversar com Deus eu preciso ter um sentimento. Precisa brotar do meu coração para chegar até o Pai. Quando eu falo de forma automática, não vai chegar. Eu vou fazer essa oração de forma automática para a gente entender um pouquinho melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olha, falei decorado, mas de forma automática. Decorar não é o problema. O problema é a forma automática de fazer a oração. Nesse momento eu não estava ligado ao Pai. Estava vendo se alguém está lembrando, fui ver o celular. Qualquer coisa menos ligado a Deus. Então essa oração não vai chegar até o Pai. Tem outras pessoas que fazem com sentimento. Né? Tem pessoas que realmente fazem com um sentimento profundo, tão grande, mas acabam dormindo antes do amém. Por causa da tribulação do dia a dia, do cansaço, da labuta diária, as pessoas dentro começam a fazer a oração e acabam dormindo. É como se meu agradecimento, o meu pedido ficasse pela metade. Aí uma sugestão para esses casos é fazer essa etapa. Não precisa ajoelhar, né? Não precisamos ajoelhar para conversar com o Pai. Mas pode fazer essa etapa depois que fez a oração completa, fazendo o pedido ao Pai, né? Que enquanto o teu corpo está descansando, você esteja com os benfeitores espirituais, porque senão a gente acaba saindo, indo para a candaia, né? Indo para os barzinhos. Então a gente tem que se preparar até mesmo para dormir. Mas vamos analisar o Pai Nosso. Ele está em dois evangelhos, de Lucas, no capítulo 11, e está em Mateus, no capítulo 6. Vamos fazer a opção pelo capítulo de Mateus, que é o mais longo, e é o que a maioria faz na prece.
Então, no capítulo 6, versículo 9, que é o primeiro, ele começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Esse momento de Jesus já coloca que o Pai é nosso, não é só o Pai de Jesus. Mas quando ele diz Pai é nosso, ele já cria um problema grande com os judeus, principalmente os ortodoxos. Para os judeus, a gente tem que temer a Deus. Os ortodoxos, os doutores da lei, os sacerdotes, é necessário temer a Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, é o juiz, também o carrasco, é o rei. E a gente tem que tratar Deus de Senhor por Senhor. É uma forma de chamar Deus de Pai. Mas quando Jesus coloca que Deus é Pai, quebra uma hierarquia. Porque os sacerdotes, os doutores da lei, eram responsáveis por fazer cumprir a lei. As leis que Moisés trouxe, os 10 mandamentos, e as leis civis, que aliás, eles se pegavam mais as leis civis do que as leis trazidas do Monte Sinai, que seriam os 10 mandamentos. Ora, mas se colocar Deus como Pai, não tem necessidade mais dos carrascos, daqueles que vão executar as leis, porque eles eram escolhidos de Deus para poder controlar o povo, fazer com que o povo siga as leis. E aqueles que não seguissem poderiam ser levados à lapidação e até a morte. E Jesus estava quebrando isso. Jesus colocando como Pai, teu Pai é bom. Pai é justo, Pai é misericordioso, Pai não quer que seus filhos sejam condenados. Né? O Pai pode até dar um castigo, mas não o Pai maior, o Pai terreno. Mas nem isso o nosso Pai está aceitando. Ele só quer que a gente cumpra as leis. Então, quando a gente acha que é um castigo, não é, porque nós não executamos direito às leis. E aí ele coloca assim: está no céu, Pai nosso que está no céu. Hoje nós sabemos que Deus está em todos os lugares. Mas o próprio Jesus coloca para nós, quando você tiver que conversar com o Pai, quando você quiser fazer uma oração, entre no seu quarto. Não precisa ficar gritando. Deus é surdo. Então, mas quando você quiser conversar com o Pai, entre no seu quarto íntimo. Deus está dentro de nós. E aí, em segredo, você conversa com o Pai, e em segredo ele vai te atender. Então, quando ele coloca que Deus, ou seja, o Pai está no céu, ele está dizendo que não existe ninguém, nada acima dele. Não é que ele está lá longe da gente, é que não existe nada acima do Pai. E tudo que vier depois dele são suas criaturas, são seus filhos, independente da religião, independente da nacionalidade, todos são seus filhos. Então, nosso Pai está no céu, Ele é o superior, e santificado seja o seu nome, o vosso nome. Santificado. Colocar o nome de santo começou a partir da Igreja Católica Apostólica Romana. Antes não tinha santos. Santificar é não colocar Deus, o nosso Pai, na mesma situação do que nós. Não ter imagem do Pai. Até porque nós não sabemos. Na Capela Sistina nós vamos ver lá Deus assim apontando, né? Mas não, nós não temos uma imagem, não temos como definir quem é Deus. Então, santificado, ou seja, não vamos equiparar Ele a ninguém. Seja santificado. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, que reino que tem de vir até nós. Aí novamente nós vamos lembrar de Jesus, que ele faz a comparação, a semelhança do reino de Deus, quando ele faz o Senhor da vinha. Ele coloca o Senhor da vinha, fazendo uma analogia, uma semelhança com o reino de Deus,
aonde o Senhor Davi abre porta, essa pessoa entrou na primeira hora para trabalhar, na última hora, todos vão receber iguais. Todos vão receber da mesma forma, ou seja, vão ser acatados igualmente. Aqueles que aceitaram Deus logo no início, ou aqueles que aceitaram Deus depois, todos vão ser agraciados. Né? Também tem aquela passagem em que ele compara ao rei que convida aqueles que são conhecidos a participar da sua festa. E aí ele percebe que nem todos foram devidamente trajados, devidamente vestidos, ou seja, não cumpriram as suas leis. E aí ele pode convidar todos. Ou seja, não é só os judeus que seriam convidados para participar do reino, mas todos, romanos, egípcios e outros, gregos, todos estavam liberados. Olha só, então ele faz a comparação de um reino que é tudo, de um reinado que é tudo. Então o reino de Deus também é isso. O reino de Deus pode ser comparado àquele rei que ele é misericordioso. Ele é misericordioso com aquele que devia para ele, mas exige que aquele também seja misericordioso com aqueles que lhe devem. Então, Jesus já coloca aqui o reino de Deus são suas leis. Então, venha a nós as vossas leis e que seja feita a sua vontade, para que a gente possa chegar cada vez mais próximo de Deus. Nós temos que fazer a vontade, ou seja, cumprir todas as leis, e assim nós vamos nos aproximando cada vez mais do Pai, assim na terra como no céu. Quando a gente fala na terra, aqui no plano físico, essas leis têm que ser cumpridas. Mas a gente desencarna e não deu tempo ainda da gente cumprir todas as leis. Elas vão continuar no plano espiritual, vai continuar no céu, vai continuar no mundo. Essas moradas, né? Casa do Pai tem várias moradas. Então, em todos os lugares vai ter mundo. E nós não podemos dizer que não conhecemos as leis, porque elas estão gravadas na nossa consciência. Isso foi uma resposta que Kardec recebeu dos benfeitores espirituais. Aonde estão gravadas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, venha a nós as suas leis, que nós possamos executá-las, tanto aqui na terra como no céu, no mundo espiritual, para nos aproximarmos cada vez mais do Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que seria um pão? O pão nosso de cada dia. Seria um alimento para o corpo físico? Nós precisamos. Até precisamos do alimento, porque senão a gente não consegue sobreviver. Nós precisamos estar firme no corpo para poder sobreviver. Mas na Gênesis, nós vamos ver que está escrito lá que Deus diz ao homem: comerás o pão com o suor dos seus rosto. Ou seja, você vai comer, se alimentar através do seu trabalho, do esforço do seu trabalho. Então, o pão nosso de cada dia, se eu vou pedir um pão, um alimento para o Pai, está indo contra aquilo. Então, pode ser que já com o alimento para o corpo eu tenho que me esforçar para conseguir. O pão tem uma simbologia grande entre os judeus, principalmente naquela época, assim como a água. Né? E o que representa o pão? Que alimento é esse? É o conhecimento. Assim como a água, em alguns momentos, representa a vida, mas em muitos casos nós vamos ver fé. Mas é do pão, conhecimento, e é o conhecimento que vai enriquecer a nossa alma. É através do conhecimento que nós vamos nos tornando melhor, nós vamos entendendo as leis de Deus e vamos nos aproximando mais do Pai. Esse pão, tanto necessitamos. E esse conhecimento eu não consigo ter
Então eu preciso ter esse conhecimento diariamente, o pão nosso de cada dia. Que pessoas possam me auxiliar? Eu posso adquirir conhecimento sem alguém me ajudar? Não posso. Mas nós vamos retornar, vai ser difícil progredir, porque já pensou cada vez que eu tiver que adquirir o conhecimento, tem que iniciar lá no início. Quando é mais fácil aqueles que já adquiriram o conhecimento nos auxiliar. Então nos apresente a cada dia alguém que possa nos auxiliar. A ciência hoje nos auxilia bastante. Se não fosse a ciência, eu teria que começar a ver a semente, como ela funciona, para poder plantar. E hoje a ciência já põe a semente lá e vai funcionando. Eu sei como funciona, porque já tenho outros que ensinaram. Mas de repente eu vou embora. E não deu tempo de adquirir todo o conhecimento. Senhor, me dê a oportunidade, como nós cada dia, ou seja, novas reencarnações, novas existências, para que eu possa continuar no meu aprendizado. Para que eu possa ter esse pão a cada dia, esse conhecimento a cada dia. Então nós vamos aprendendo assim. Todos os dias nós vamos adquirindo conhecimento. Até mesmo a televisão, depois que a televisão traz coisa boa. Até na novela, menos no BBB, que não traz coisa boa. A gente não aprende nada no BBB. Mas existem coisas que a gente vai aprendendo, uma coisinha daqui, uma coisinha dali. A gente vai aprendendo o que não devemos fazer. E aí a gente vai tendo esse conhecimento e nos tornando melhor a cada encarnação. Nós estamos vivendo a melhor encarnação que nós temos até agora, porque nós não retroagimos. Se nós não retroagimos, nós hoje estamos no melhor. E nós, só se aquele estivesse morando no deserto sozinho, a gente não estaria aprendendo nada. Não é o nosso caso. Então, a cada dia nós estamos aprendendo, evoluindo, crescendo, e temos que fazer isso, porque daqui a pouco nós vamos ter mais oportunidade de reencarnar aqui nesse mundo. Que as leis continuam, nós vamos continuar no nosso progresso em mundos inferiores, não que nós vamos se tornar inferiores, mas auxiliando aqueles que estão iniciando essa forma, como os capelinos nos auxiliaram. E continua no versículo 12: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente consegue ofender Deus? Será que eu tenho capacidade suficiente para ofender Deus? Vamos dar um exemplo. Quem é pai, quem é mãe, tem os filhos. Criancinhas pequenas, tem idade, faz alguma travessura, alguma malhação, você vai se ofender. Quando muito, você vai chegar e falar assim: olha, papai e mamãe não gostou do que você fez. Isso não pode fazer. Às vezes você vai deixar a criança, olha, você não vai mexer no celular, você dá aqueles castiguinhos, só para elas entenderem que o que ela fez é errado. E nós precisamos corrigir nossos filhos, saber corrigir, agora imagina nós, porque depois de tudo isso a gente olha a casa, veja, eles têm que entender que a gente ama, e a gente ama eles. Se a gente educa, é porque ama. Agora imagina o pai. Nós não temos nem comparação, não somos nem igual a criança. Somos menores em relação ao pai, que é muito maior que nós. A gente não consegue ofender, porque ele vai entender que nós ainda estamos caminhando. E o que ele faz? Ele nos dá a oportunidade através das suas leis. Então, perdoar as nossas ofensas se eu transgredir algumas de suas leis, me dê a oportunidade de reparar. E como que eu vou reparar? Corrigindo ainda nesta reencarnação, que é o melhor. Se eu não me engano, é Santo Agostinho, deixa eu ver, acho que fala melhor do que eu. Santo Agostinho, que ele falava assim, a hora que ele ia dormir, é isso? Santo Agostinho, a hora que ele ia dormir, ele passava tudo o que aconteceu na mente dele durante o dia. E se ele errou em alguma coisa, no outro dia ele ia corrigir, pedir perdão
perdão por aquilo que ele fez. Né? Então isso a gente também pode fazer dessa forma. E o Senhor não precisa de outra encarnação para poder, eu já fiz errado, vou esperar a próxima encarnação. Não, vamos tentar corrigir agora. Né? Então, perdoai vossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que não têm pedido. Antes disso, se a gente fez um mal para alguém, quando muito é aquela pessoa que tem que nos perdoar, não Deus. É aquela pessoa que nós ofendemos. Aí vamos dizer que a pessoa realmente nos perdoou. É uma espírita, é uma pessoa boa e perdoa a gente. Eu dou quites? Não, porque se eu continuar fazendo o mesmo com outras pessoas, eu não vou melhorar. Então eu tenho que me corrigir. Não adianta a pessoa me perdoar se eu não me corrijo, se eu não me melhoro. E aí depois nós vamos lá na continuação. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aí sim, cantamos. Principalmente nós, espíritas, que sabemos que se alguém comete algum equívoco, algum mal contra nós, é porque ainda não aprendeu a maior lição de todas, de amar o próximo como a si mesmo. E se ela não aprendeu, nós temos que auxiliar. Nós, alguém vai auxiliar, então cabe a nós ter essa qualidade de perdoar as pessoas, entender que elas ainda não estão preparadas, não querer que a pessoa pare. Teve agora recentemente um rapaz com excesso de velocidade, acabou batendo no carro e levou ao desencarne da outra pessoa. Muitos estão querendo condenar. Lógico que a gente não vai abençoar a pessoa e falar assim, olha, mas nós temos que ficar julgando, deixar as leis cumprirem, né? Deixa as leis fazerem a parte dela, mas a gente não permitir coisas boas, que esse irmão ele possa se melhorar. Né? Não jogar energias negativas. Então nós vamos nos perdoando aquelas pessoas que ainda não aprenderam a lição. E no versículo 13, e não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixais cair em tentação. O que seria tentação? Mal. Algumas pessoas podem dizer o seguinte: a tentação é a influência de um mau espírito. A tentação é tendências que nós trazemos em outras vidas. A tentação é um mal irresistível. Observe que tudo que a gente pensa em tentação está levado ao mal. Né? Então vamos substituir. Não nos deixeis cair em tentação, vamos mudar, não nos deixeis cair no mal. Mas logo em seguida vem, mas livrai-nos do mal. Uma redundância. Será que Jesus errou? Jesus ia colocar, não nos deixe cair no mal, mas livrai-nos do mal. Se não deixar cair no mal, já é. O mal já está ali, não precisava repetir. Emmanuel, em um dos seus livros, não vou recordar agora, me deve ter achado, não vou recordar alguém. Ele disse que Jesus não é errado. Que Jesus foi o ser mais perfeito que pisou nesse caminho. Ele não cometia equívocos. Então, se Jesus não errava e não errou, o que seria tentação? Porque vamos dizer, eu tenho tentação de comer chocolate, é ruim. Tentação de ter um carro novo, é ruim. Tentação de fazer sexo, é ruim. Então, nós temos várias tentações, mas nem todas são ruins. Então, quer dizer, tentação não é uma coisa ruim. O que seria tentação? Então, a gente vai pegar um livro que vocês todos conhecem, mas que nós não temos o hábito de consultar, que é o dicionário. Então, a gente pega o dicionário como tentação. Tentação
tem tato, origem latina, do latim, tem tato, não latina, latim, que deriva do tentare, que é tentar, obter, insistir. Não, já está chegando perto. Tentação é insistir, obter. Mas os psicólogos utilizam muito um termo que é gratificação imediata. Tentação, gratificação imediata. Aquilo que eu quero de imediato. Opa, já está mais próximo. Então, eu quero chocolate. Nossa, vai ter um ovo de Páscoa para ser sorteado, eu já fico aqui. Olha, vamos comprar aí. E aí eu vou comer, já fico aqui. Quando eu tenho essa tentação, esse desejo imediato, meus transmissores mandam um recado para o sistema nervoso central e autônomo. E aí dói. Porque eu quero, e quero. E se eu não consigo, aquilo dói. E aí eu preciso mudar. Você já deve ter reparado crianças que rolam no chão, gritam, espelham, porque querem alguma coisa. E ela não faz aquilo assim à toa, não. Ela sente dor por aquilo que ela quer. Porque ela sempre foi atendida de imediato. Provavelmente quando era bebê, sentia fome, a mãe já dava de mamar. Porque tem algumas pediatras ou pediatra que dizem que a criança tem que amamentar de 3 em 3 horas. Que ela não pode ficar. E aí a criança chora, a mãe dá de mamar. Só que a mãe demora um pouquinho para dormir. A criança dormiu, a mãe vai dormir dali 1 hora, 1 hora e pouco. Não deu 1 hora de novo, ela já tem que acordar para dar de mamar. E aí ela começa a entrar em depressão, porque ela acha que eu não consigo cuidar do seu filho. Eu acho que eu não tenho muita depressão que vão colocar depois que a depressão passou. Aí tem a avó. A avó é melhor que os pediatras. Fala assim, não precisa. A criança não vai morrer. Ela vai quase chorar para lá. Ela não vai morrer. Então aí aconselhou o pai a ajudar. Dá chuveiro. Faz uma pegando um pouquinho. Então em vez de 3 horas, até 4 horas. Vai dando uma chuveirinha. Melhor a chuveira do que o dedo. É mais fácil tirar a chuveira depois do que o dedo. Eu sempre que meu filho, eu chupo a dedo até hoje, não 30 anos. Então, olha, vamos fazendo isso. Daqui a pouco, já está de 6 anos, você está dormindo tranquilo, a mãe está dormindo tranquilo. E a criança vai entendendo que ela não vai morrer de fome. E mais tarde ela não vai ficar esperando porque quer aquilo de imediato. Ela vai aos poucos entendendo, olha, não pode ser agora, mas depois sim. É assim que nós devemos tratar os nossos desejos. Eu tenho o desejo de comprar um carro, mas se eu ficar com aquilo, vai doer. Então eu vou embora. Quando eu tiver condição, eu vou ter um carro que eu quero. E eu mudo meu foco. Eu vou dizer, eu posso trabalhar para ter um carro, eu vou ajudar, mas eu não vou ficar caro, tem que ser agora, senão isso vai doer. Para exemplificar, o psicólogo norte-americano Walter Mitchell. Ele é um psicólogo norte-americano e ele fez um teste chamado teste do marshmallow. Americano agora marshmallow. E aí ele fez esse teste com as crianças de uma creche, várias idades, mas a média era de 4 anos de idade. Ele preparou uma sala, colocou uma mesa no centro, a cadeira de um lado, a cadeira do outro, e ele chega com o doce. Não é só marshmallow, gente, porque eles perguntaram primeiro que tipo de doce que a criança gostava. E aí ele levava aquele doce. A maioria lá era marshmallow. E aí ele comeu doce na frente da criança e falava, esse
Você pode comer a hora que você quiser, inclusive agora se quiser. Mas vou te fazer uma proposta. Eu vou sair da sala por alguns minutos. Se você não comer, você vai receber uma gratificação mais doce que você vai receber. Tinha criança que nem saía da sala para comer. Tinha outros que aguentavam um pouquinho, mas apenas 20% conseguiram resistir. Eu fui fácil porque eles ficavam no cara. Não queriam olhar no rosto, estavam voltas na sala. Tinha um, segundo o relato, ele chegava lambendo o rosto, mas não ouvia. Ele é segurando. E aí, 15 minutos, nossa, para quem está esperando para comer o rosto, 15 minutos é muito, né? Mas resistiu. Essa pesquisa foi feita no final dos anos 60 e início dos anos 70. E o doutor Michael Mitchell, ele acompanhou, Walter Mitchell, desculpa, ele acompanhou a evolução dessas crianças por muitos anos, de todas. E aí ele percebeu e fez o relato de que aquelas que resistiram a comer o gosto imediato, aguardar a gratificação mais para frente, tiveram melhor desempenho na vida. Tiveram melhor desempenho na vida social, na vida familiar e no trabalho. E aí ele fez a pesquisa do QI, do quociente de inteligência. E eles estavam acima da média. A ciência provando que se você aguentar a tentação, faz bem para a vida, faz bem para a evolução do teu crescimento, né? A ciência vai colocar crescimento espiritual. Mas nós vamos entender o seguinte: quando a gente aguenta, quando a gente segura aquela tentação dos desejos imediatos, faz bem para nós. Nós vamos ser recompensados, nós vamos nos tornar melhor. Né? Nós vamos respirando, nós vamos sentindo isso. Senhor, não me deixe cair na tentação de querer as coisas de imediato. Mas, se aquilo não foi bom para mim, livre-me do mal. Livrar-nos do mal na medida em que eu olho para aquilo não é bom, eu tenho que, e é eu. Não é Deus que vai me livrar, não. Deus vai auxiliar para falar, isso não é bom para você. Mas nós temos que ter ouvidos de ouvir. Se nós conseguirmos ter a tentação para o mal, nós também temos a tentação para fazer o bem. E cabe a nós mudar daquele fogo. Se aquilo não é bom, afasta não. Eu tenho que me afastar daquilo, sabendo que aquilo não vai ser bom para mim. E eu já começo a melhorar. Então a gente vai entendendo o Pai Nosso, que é para a gente não cair em tentação, que o Pai é bom, que o Pai é justo, que o reino deles são as suas leis. E as leis nós vamos cumprindo à medida que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. Que o conhecimento é necessário, é esse o tom que nós precisamos. Que as ofensas, se eu não perdoo aquele que me ofende, como é que eu vou pedir perdão para Deus? Se eu não sou indulgente, como é que eu vou pedir indulgência? Se eu não sou misericordioso, como eu vou pedir misericórdia? Né? E a tentação, quando a primeira vez que já transformará. E a gente termina essa oração com Amém. Amém significa assim seja, que seja feita a vontade do Pai. Porque muitas vezes nós não sabemos se aquilo que nós desejamos é bom para nós. Mas a sabedoria do Pai, essa é grande. E Ele sabe o que é melhor para nós. Então, que a paz fique com todos hoje e sempre. Por exemplo.